A primeira pauta de hoje é: quais foram os 3 filmes assistidos dessa semana? Vai, começa. Vou começar falando um que ainda tá no cinema, que tá sendo, assim, um sucesso de bilheteria, que eu acho que poucas pessoas imaginavam que ele seria esse sucesso todo, esse burburinho que virou até trend agora no TikTok, virou trend no Reels também, das meninas indo assistir arrumadinhas e tal. Adoro. Que eu acho massa demais isso. Eu gosto quando o cinema movimenta a galera, assim, pra... Importante, né? Eu acho foda demais. Que é o Diabo Veste Prada 2. O Diabo Veste Prada 2, que tava com expectativa muito alta, né? Porque, tipo... Expectativa de ser ruim. Claro. A galera tava botando muito pra baixo. Igualmente. O primeiro trailer que saiu, a galera tava tipo assim, meu, o que tá acontecendo? A Miranda tá esquecendo de tudo, ela tá esclerosada, o que foi que fizeram com a véia? Mas, meu, é o papo da Meryl Streep tirar um óculos do rosto como ninguém. Meryl Streep, a Anne Hathaway, eu gosto muito da Anne Hathaway, não sei se Anne Hathaway, pra mim, ela envelhece como vinho. Ela não tá só linda. Não só como beleza, é claro, mas também como atriz. Eu gosto muito dos papéis que ela pega posteriormente, velho. Mais velha, assim, mais madura, entendeu? A mulher está um luxo, aquele meme, né? A mulher está um luxo. E, tipo, eu gosto da... Ixi, esqueci o nome dela, da ruiva. Eu sei, da Emily, né? Esqueci o nome da atriz. Eu gosto muito dela, acho que ela tem um timing cômico muito bom. As partes que eu mais ri, na verdade, foi com a personagem dela e o namorado ricaço que ela tem do filme, né? Um cara que ela meio que é o sugar daddy dela e tal. Que é muito engraçado, muito engraçado. E é isso, é um filme que, dando uma sinopse básica, assim, né? A Andrea, que é a personagem da Anne Hathaway, tem que voltar pra revista, né? Pra trabalhar junto com a Miranda e toda a equipe da revista. Porque a Miranda e o conglomerado ali, que é dono da revista e tal, se meteu numas polêmicas envolvendo... Ixi, tava na lista do Vorcaro. É tipo isso. Beleza. Estavam na lista do Vorcaro. Foda. E aí o cara que é meio que o dono, assim, o proprietário grandão do conglomerado, que também é dono da revista, chama a Andrea porque ela virou meio que uma ativista pelos direitos trabalhistas dos jornalistas. Uma coisa assim. Entendi. E aí ela vai salvar o jornalismo no filme. Tá. Então basicamente ela vem como heroína. E ela, como sempre, né? Como ela é a personagem principal, ela escreve um A, todo mundo diz assim, uau. Você escreve um A como ninguém. Nossa, que fantástico. A sua matéria é... Eu nunca vi nada igual. E ela escreveu, sei lá, sobre o sapato da Kim Kardashian, entendeu? Isso. Eu gostei muito do filme, cara. Eu não sei se é isso. Eu não sei se eu ter gostado é um resultado da minha expectativa tá, tipo, no chão. Ou se realmente o filme é bom e tudo que ele me apresenta tem qualidade de verdade, entendeu? Tem a Lucy Liu, faz uma participação especial no filme também. Participação especial, ela é uma personagem importante até na trama e tal. Gosto muito de tudo, na verdade, que eles fizeram da desculpa que eles inventaram pra voltar com o filme 2, entendeu? Você diria que é um filme pra cinema? No sentido de ser pra cinema ou pra streaming? Mano, é um filme pra cinema porque tem um fandom, né? Tem um fandom. Eu já ia falar sobre isso. Eu também acho que ele é um filme muito pra cinema, porque Diabo Veste Prada, como, tipo, se você levar em consideração que ele passou na televisão em sessão da tarde, né? Tipo assim, como a televisão, ela, né? Ela propaga mais, assim, independente da internet, tá, gente? Televisão ainda é a base do que a gente tem de propagação de informação. Sim. Eu acho que formou uma geração. Então, tipo assim, eu acho que é super justo com essa galera, tipo, assistir no cinema, entendeu? Total, a galera que não pôde ver no cinema, né? O primeiro filme, exatamente. Né? E que o filme virou um símbolo cultural, como é que fala? Virou
uma parte da cultura, tipo assim, da internet, entendeu? Sim, sim. A Miranda com aquele jeito dela, as roupas, aquela transição de roupas. Eu posso falar duas coisas que eu não gostei no filme? Pode. As cenas que eles repetem, tipo a transição de roupas da Andrea, por exemplo. Agora, não é só ela, tem ela, a Meryl e a Emily, né? Só que é umas transições, assim, muito... Você viu, assim, a manga da blusa transicionou para outra roupa. Você não consegue ver a roupa inteira. Entendi. Não tem uma cena dedicada para isso, entendeu? É uma cena meio... Achei até meio pobre o jeito que foi feita. Entendi. Sendo que a primeira tem um esmero visual. Sim. Outra coisa que eu não gostei é do lance romântico da Andrea com o boyzinho lá, O boyzinho não, né? O velhinho lá, que é aquele homem. O carinha lá que ela quer pegar. Entendi. Eu achei ele feio pra ela. Não gosto de casal onde um destoa muito. Onde um é muito distante. Caraca. Ainda mais no filme, cara. Tipo, ele é muito feio pra ela. Eu acho que aquela mulher linda. Jacarés. Eu acho aquela mulher linda e, tipo, quando tá os dois em cena, você sente que tem algo que não tá... Tem algo de errado. Tem algo de errado nessa cena. É distante, o errado né? é ele, entendeu? É o rosto dele. Entendi. É ele estar ali. Nem o carisma compensa. É ele ter sido escolhido pra esse papel. Esse é o erro maior de todos, enfim. Entendi. Mas, no geral, assim, é um ótimo filme e eu gostei muito. O meu próximo filme é o Saída 8. Exit. Eu não sei se pronuncia dessa forma. Pra ser... Exit. Exit 8. Mas olha, isso daí não existe não. A gente tá no Brasil. Saída 8. É Saída 8. Exato. E é isso aí, viu? Ou então igual o The 100, né? Exit 8. Exit 8, É tipo isso, entendeu? Que é um filme de backroom. Tá ligado? Sim, que vai ter ligado. agora também. Esse eu quero assistir. O cara... demais, claro, eu também. O cara tá preso num looping dentro da mesma plataforma no metrô. Ele sobe a plataforma, ele tá na plataforma 8. Quando ele entra pra sair e tal, pra rua, alguma coisa assim, ele percebe que ele entra de novo na 8. E ele pega e sobe a escada, ele entra de novo na 8 e ele percebe que algo não tá correto. As regras são, se você entra no corredor e tem algo de diferente do que você não viu anteriormente, você tem que voltar. É tipo isso. Ele entra nesse corredor ali, por exemplo, né? Se aquela lâmpada tiver mais pra lá do que pra cá, do que estava na última vez, ele tem que voltar, porque ela tá diferente. Porra, me matava lá na hora. Porque, tipo assim, eu tenho TDAH. Primeiro, pra eu perceber essa lâmpada diferente, eu nunca... Eu vou dar um pequeno spoiler. Nunca na vida. Um pequeno spoiler. Tem uma vida. cena específica que me fez assim... Cara, isso é muita sacanagem. Que é... Tem uma cena em que o 8 da plataforma, o 8 tá de cabeça pra baixo. Eu me arrepio falando desse filme. E esse filme tem um lance meio que de lição moral, assim, sabe? Se interfere nas coisas que você tá vendo que é errado. Porque o filme começa com ele não interferindo num cara sendo super agressivo com a grávida. O bebezinho tá chorando, ela tá tipo, para. Sobre essa passividade. Pacificidade, entendeu? Tipo, ele tira o fone pra entender o que tá rolando. Mas depois ele vê, acha errado, mas ele bota de novo e vira a cara, entendeu? É. Enquanto o cara tá tipo, o cara que tá agredindo a grávida, verbalmente, ele tá quase dando na cara dela, entendeu? Sim. É meio que isso. Aí você não... Meio uma coisa de Jogos Mortais, né? Você não foi suficiente, não foi empático o suficiente pra ajudar, agora você vai sofrer aqui nessa plataforma. Essa merda aqui dessa plataforma. E aí tem outros personagens fora ele, tem um cara esquisito que fica sorrindo, passando por ele com uma maleta assim. O cara tá com um sorriso assim, desse jeito. Só que é isso, não tem explicação. Não tem uma regra pra ele seguir, entendeu? Isso é legal, isso é importante. Tem uma regra, mas a regra não é... Ela não é dita. Ela não é, tipo, cravada, assim. Você tem que deduzir qual é a regra baseada nos padrões. Baseado em nada, na verdade. Não, ele tá baseando no padrão que, por exemplo, se uma vez ele vai e ele percebe que eu fui, não tinha essa lâmpada, quando eu voltei, tinha a lâmpada. Então ele sabe que tem um padrão que se tem alguma coisa que não estava antes,
então eu tenho que voltar. Mano, às vezes é tipo assim, uma maçaneta que tá do lado esquerdo, tá do lado direito. Então, mas não deixa de ser um padrão, entendeu? Tipo assim, o padrão é esse, ele identificou. Agora, tipo, a forma como esse padrão ele se organiza é que é de forma caótica. É, mano, é um filme bem caótico, é uma boa palavra pra descrever. É caótico. É totalmente plausível. A gente vai ter aquela pessoa que ela é dissociada da sociedade, que vai ter que passar por uma aprovação para entender que ele tem que ser melhor, senão parar de ser um otário para ser gente, porque na vida, senhores, caso vocês estejam vocês assistindo aí, entendeu? Ser omisso com injustiça social, você se torna cúmplice, tá? Beleza? É isso. O terceiro filme que eu vi também foi no cinema. Foi o Hit Me Hard and Soft, dirigido pela Billie Eilish, que é basicamente a gravação. Ela que dirigiu? Ela que dirigiu, com James Cameron. Tá bom. Ela dirigiu. Com James Cameron, é o que ele fala no filme, né? É você que vai decidir tudo. Vai ser dirigido por Billie Eilish e bem pequenininho com James Cameron. Ele fala desse jeito no documentário, mas é mentira, porque ele participa super das decisões também. Aí, mano, dando uma sinopse, né? Se é que pode se dar uma sinopse de um show. É basicamente a gravação de um show? De um dos shows da turnê do Hit Me Hard and Soft, que é incrível. A mulher tem... Cara, pode falar o que for da Billie, que é modinha, que tal, mas ela tem uma presença de palco, porque, não sei se a galera viu, mas o palco dela é só ela. Não tem dançarino, a banda fica nos buracos, assim, no mesmo nível do palco, entendeu? Então o palco tá aqui, a cabeça do baterista tá aqui, tá ligado? Então é só ela pulando de um lado pro outro coisa, e ela movimenta a galera, você no cinema, né? Você sente a galera pá, pá, piso, pulando no show, e é em 3D. Porque James Cameron, né? Tem que ser. E eu achei muito legal. Achei o 3D não é uma coisa invasiva, não é uma coisa que fica... A Billie... Sim, sabe, na nossa cara, não. É um 3D chique, assim, sabe? Tipo, tem pequenas coisinhas, assim, que te deixa imerso naquele show. Que eu acho que deu toda uma diferença. Eu gostei muito do filme. Tu acha que a direção, né? Aí não, só te falando. Aí durante as músicas, aí tem as músicas, né, e tal, os maiores sucessos dela, obviamente. Sim. E em alguns intervalos tem entrevista dela, do James Cameron entrevistando ela dentro do camarim, do motorhome dela. Legal, bacana. É bem legal, é bem legal. Você pode fazer muito um filme de um show e ele ser só mais um vídeo. A gravação de um show. Gravação de que uma pessoa pode fazer assim com o celular. Exatamente, entendeu? Não. Longe disso. Fazendo alguns cortes, ampliando a câmera em alguns momentos. Porque é pra fã. Então, tipo, é pra fã. Então, se é pra fã, é importante que tenha esse esmero, entendeu? Se tu for fazer um filme sobre um artista, uma cinebiografia, algo do tipo, o mínimo que tu tem que fazer é saber engrandecer momentos grandes e saber gravar os ângulos certos para, tipo, transformar aquele espetáculo em um outro espetáculo, maior. Tem bastante. Entendeu? Tem bastante. Porque, querendo ou não, cara, o espaço do cinema, né, dá pra gente fazer muita coisa. Então, tipo, se alcançou isso, pra mim, ótimo. Se você recomenda assistir no cinema? Recomendo demais. Todos que eu falei aqui, eu recomendo. Eu tenho aquelas ressalvas com o Diabo Veste Prada, mas, sinceramente, não é uma coisa que atrapalhe nada o filme. É um filme muito foram bom. Coisas pontuais e tudo bem, nenhum filme é perfeito, tá, gente? E recomendo demais o Saída 8, recomendo demais o show da Billie, é muito bom, a mulher tem gogó. Ela tem gogó. A mulher tem gogó. E outra coisa que eu achei muito bonito dela falando, tem um momento que o James Cameron pergunta sobre a relação dela com os fãs. Ela fala que ela gostaria de... Ela não se importa, né? Ela mostra assim, uma cicatriz de arranhão, né? Tá vendo isso aqui? Foi um fã. Ela fala assim, tá vendo isso aqui? Foi um fã. Mas eu não me importo, ela fala, né?
Porque eu sei que é o que eu faria. Mano, eu acho que é isso que falta nos cantores, nas cantoras hoje em dia. Eu sei que é o que eu faria e eu quero ser o artista que eu gostaria de ser fã. Eu acho incrível alguém que tem essa visão, tá ligado? Da própria carreira. Muito bonito isso que ela falou, sabe? No filme eu acho que se você quer ser um artista, é assim que você tem que pensar. Entendeu? Eu também concordo. O meu top 3 começou, tipo, porque eu tô tentando assistir os filmes desse diretor, que é o diretor, o nome dele é Wong Kar-wai. Eu comecei pelo Fallen Angels, que é um filme fantástico, conta 2 histórias, entendeu? Na Noite de Tóquio, entendeu? É um noir, é um neo-noir, na verdade. E conta a história de 2 tipos de relacionamento. Um é de um assassino, certo? Que ele é muito preguiçoso, então ele dá toda a organização de como é que vão acontecer os assassinatos, os mapas dos locais, quem ele tem que matar, para a mulher que limpa a casa dele. É literalmente isso. Mas o que acontece é que, em meio à preguiça, a forma dele ser assassino, ele é um cara frio, sabe? Tem uma parte do filme que mostra muito isso, é um contraste muito grande. Que ele acaba de fazer um assassinato, ele entra num ônibus e tem alguém que ele conhece da escola. E eles começam um diálogo como se nada tivesse acontecido. Nossa, mano. Entendeu? Ao mesmo tempo, em contraparte, a mulher que cuida, né, da casa dele, que faz esses trabalhos mais técnicos, ela começa a criar meio que uma obsessão, porque ela vê nela uma parceira, mas ela não vê essa parceria, eles não se veem, entendeu? Enquanto ela limpa a casa de manhã, ele vai à noite e descansa. Então, ela vai descobrindo ele aos poucos pelo que ela arruma na casa, como o lixo, por exemplo. A bebida que ele gosta, o bar que ele vai, a posição que ele dorme na cama. Entendeu? E o desenrolo dessa história é só você assistindo. Mas é muito interessante porque esse diretor, ele trabalha com uma câmera muito frenética, entendeu? Meio distorcido, né? Sim. E tem muita influência. A estética dele, mano, é muito famosa. Eu vejo muita influência em mangás, por exemplo, entendeu? Ele traz muito desses contrastes de traços rápidos e que, tipo, muito poderiam caber em uma tela, sabe? Ou em uma fotografia, sabe? Que é algo, eu não sei o nome disso, mas tipo, que é só um flash, entendeu? Rápido, de alguém correndo ou de alguém fazendo uma ação. Entendeu? E ele utiliza isso muito bem em cenas de ação. Esse filme é rodeado de coisas, tipo, ele não é só um drama. O drama, é claro, é o plano de fundo, mas só que ele tem cenas de ação, comédia, e são todas muito bem encaixadas e muito bem elaboradas. A outra contraparte do filme conta um outro relacionamento entre um cara que é um mudo, ele cuida do pai e ele guarda com ele recordações e memórias a partir de fotos e gravações que ele mesmo assiste com o pai. Ele é um ex-presidiário e ele vive de assaltar comércios e trabalhar nesses comércios. Bizarro, né? Até que o pai dele morre. Tu não tá dando spoiler, não? Pior que não. Do Fallen Angels? Pior que não. Eu adoro o cinema asiático, mas eu nunca assisti esses filmes do... Mas eu acho que não, tipo assim, tem muita nuance, gente. Tipo assim, se pelo que eu te falar for suprir o que o filme tem a oferecer, eu acho que você tá deixando de desperdiçar muita coisa. Tô ligado. Sem o pai dele, ele acaba eventualmente encontrando uma mulher num bar aleatório que acabou de terminar com o namorado. E assim começa um desenrolo muito estranho, porque ela tá totalmente desestabilizada e ele está desestabilizado emocionalmente, mas só que ele não demonstra da mesma forma como ela. O filme fala sobre essas 2 histórias e, tipo, cara, eu odeio citar Bauman, por causa que eu já fui corretor de redação e todo adolescente de nono ano, primeiro ano, cita Bauman. Chique. Mas só que são de relações líquidas.
entendeu? Isso é o forte desses filmes que eu vou falar, tanto desse quanto do outro que eu vou falar depois. E aliás, Fallen Angels, ele não era para ser um filme, ele era para fazer parte do outro filme que eu vou citar, mas só que ele viu que ia ficar grande demais e que as histórias tinham espaço para mais um longa. Aí ele fez Fallen Angels. Ai, massa. Então é muito legal tu assistir em sequência os dois, tá? Massa. Você só vai ter o que ganhar com isso. O outro filme é também do mesmo diretor, Chungking Express, que ele vai contar também a história de dois relacionamentos. O primeiro deles fala sobre um policial que se vê muito na solitude, na solidão, sabe? Tipo assim, ele é aquele cara que roda à noite atrás de, sabe? De bandido na rua, mas só que não tem ninguém em casa ou alguém para ligar. O que ele tem é o cara que ele vai comprar comida, entendeu? É o único tipo de conversa que ele tem. E é muito interessante e cômico você ver ele tentando recuperar qualquer tipo de relação que ele teve com qualquer pessoa, sabe? Para ter um mínimo de afeto que ele queira. E é num acaso que ele encontra uma loira que tá totalmente fechada para relacionamento ou para qualquer tipo de vínculo amoroso. Ele tem esse encontro e ele tenta flertar com ela a noite toda, tenta chamar a atenção dela e tenta mostrar as coisas que tipo ele gosta e tal. E eventualmente finaliza de uma forma muito legal e no final ele consegue o que ele quer. Mas não da forma que tu tá pensando. Tá. Entendeu? Então isso não é um spoiler do final? Não. É o segundo, que é o mais famoso, entendeu? Que é o que tem capa de filme e tudo mais, do Chungking Express. É um policial que, tipo, ele acabou de ter um término e ele se vê recluso na solidão com o apartamento dele. A ex-namorada dele deixa uma carta nesse canto que ele sempre vai comer comida, entendeu? Que ele sempre vai na barraca de lanche, pronto. Deixa uma carta, onde todo mundo que trabalha lá leu, entendeu? Ai, que vergonha. Todo mundo leu. O que acontece? Nessa mesma semana, recrutam uma mulher nova, entendeu? E é muito legal porque ela é muito alta astral, ela sempre tá escutando música e é sempre a mesma música, que é a música preferida dela. Sempre muito alta. Essa segunda parte eu acho que tem muito mais detalhes e é muito mais legal. Não é muito mais legal, mas tipo, tem muito mais detalhes e muito mais sutileza na forma como ele trata a relação entre os dois. Eu acho que essa palavra resume o cinema dele, sutileza. Em que ele se torna tão solitário ao ponto de conversar com os ursos de pelúcia que ele tinha dado para ela, com o avião que ele brincava, entendeu? Até que um certo dia, o que acontece? Ela lê a carta e dentro da carta tem a chave do apartamento dele. E em um dos momentos de flerte, assim, ele acaba dando o endereço da casa dele. Daí, de alguma forma, que eu não vou falar como, ela arruma um jeito de fazer com que ele se despeça da ex-namorada dele e o luto vá passando aos poucos, sem que ele perceba. O desfecho do filme é... Não vai falar, caralho. Não, o desfecho do filme é fantástico, porque ele não vai te entregar o que tu quer. Cara, a melhor coisa do mundo é você pensar que um filme vai te entregar algo que você já sabe. Pois é. E ele pega e faz pá! Assim, na tua cara. Assista. Eu recomendo tu assistir os dois em seguida. Vocês assistirem os dois seguidas. Tanto que é 1h30, gente, por favor. Os dois filmes? Os dois filmes. 1h30? 1h30. Eu assisti que assim, delícia, eu não sabia. E é uma delícia, porque tu vê como ele com é um episódio de euforia, basicamente. Ele com tão pouco, ele faz muito, cara. Isso pra mim é genial. É o papo lá do... A estética do filme, pra mim, é fantástica. É o papo lá que a gente tava tendo sobre filmes longos, né? Um bom diretor sabe fazer um filme bom e curto. Não é, Israel? Mas não vamos entrar nesse assunto, porque isso é polêmico, isso mexe com um lado sensível meu que... Aí meu terceiro e último filme foi o que eu tive a honra e o prazer de assistir na pré-estreia, com a presença do diretor lá. Então foi marcante pra mim, porque deu pra ter algumas visões que a gente não tem. Então foi uma sessão comentada. Comentada, sim. Massa.
O filme não é longo, se eu não me engano ele tem 1h30. Delícia. Entendeu? Aí, gente, Mas um filme só de 1h30, cara. Mas só que ele não deixa de contar o que ele tem que contar. O filme conta a história de um topógrafo. Um topógrafo, gente, para quem não sabe, ele é um geólogo que ele é responsável por mapear os locais do mundo. No caso, o diretor, né? Agora falando do diretor, o pai dele era topógrafo. E em um dos trabalhos que ele teve na faculdade de cinema era fazer um curta. Não sei se era fazendo um curta, perdão, me perdoe se você estiver assistindo. E coisa, mas só que ele teve que passar por vários circos e registrar vários desses circos. E dos circos que ele passou, ele encontrou 3 histórias. Foram 3 musas. E que as 3 musas contam de formas diferentes, em perspectivas diferentes, o que é ser artista. A primeira, que a gente tem a gente tem o topógrafo, que é o Rai, que ele é eu não vou dizer que ele é o fio condutor, mas só que ele como um topógrafo, né? Ele é o que liga essas histórias, porque é ele que está sempre, né, fazendo esse mapeamento da história. Ele que faz os encontros, em meio aos desencontros dessas pessoas que não estão juntas, entendeu? Ao mesmo tempo, o diretor reúne as 3 em um canto e há partes do filme em que só são elas conversando sobre o que pode ser o filme. Eu acho isso muito massa. Entendeu? Acho massa. Das atrizes, eu só tenho a elogiar. A primeira de todas, que é a Índia Morena, que ela é dona de um dos circos, mas só que ela divide o circo com o marido. Entendeu? E ela luta desde sempre para ou ter o circo ou ter a casa. Eles tiveram uma briga entre eles e tudo mais. E o especial dela é que ela é uma apresentadora, entendeu? E uma dona de circo mulher. Então conta muito da força e da perseverança dela sobre a própria arte, entendeu? E como os percalços por trás daquilo não a deixam afetar no espetáculo. É muito sobre isso o filme. Uhum. A outra a gente tem a Jéssica, que ela é uma malabarista, entendeu? Mas só que de argola, né? Que também conta sobre a parte das dificuldades. Ela nasceu praticamente no circo. E como às vezes o circo vê o artista tal como propriedade. Pois na parte do filme como ficção, ele usou as pessoas. Uhum. Ele usou as pessoas que ele encontrou. A Jéssica não foi possível, pois o dono do circo disse que ela não poderia ir. Olha! Por quê? Porque como se fosse uma decisão dele, não dela, né? Porque a Jéssica, ela era a atriz principal. E quando digo atriz principal, amigo, não é só dela ser a musa do circo, mas ela faz a pipoca, ela arruma a barraca, ela ajeita o financeiro, entendeu? Uhum. Sem ela não funciona. Caramba. Então, nesse caso, ele teve que usar uma atriz. E é muito legal a forma como ele grava, que ele pergunta a ela: se você fosse ser interpretada por uma atriz, como você gostaria que essa atriz fosse? E ela fala lá, e vocês vão assistir o filme, vocês vão ver. E é muito tocante. E a terceira, maravilhosa, tipo, que eu acho que não tem como você não se comover com a história da Madonna, entendeu? Que ela é uma atriz, ela é trans, e o filme trata isso de uma forma muito sutil. Madonna é o nome da personagem ou da atriz? Hã? Madonna é o nome da personagem ou da atriz? É a mesma coisa para as duas coisas? A mesma coisa para as duas coisas. Então, eu gosto disso. No espetáculo ela é utilizada como
como um tom humorístico, mas ao mesmo tempo ela é a mulher, ela é a que tem a presença, então ela tem o espaço dela, ela sabe usar o que ela tem que usar, entendeu? Tipo, isso é muito legal. Mostra a parte da discriminação e o que eu gosto muito desse filme, a parte falando agora de fotografia, é que, cara, é uma coisa que eu vejo pouco gente usando, é tempo, cara. Tempo? Aham. A câmera dá tempo pra gente sentir a dor, entendeu? Existem momentos em que só é a câmera parada, tem um close lá que é só a Madonna no carro olhando, depois que acontece um evento, ela olhando a paisagem, enquanto você vê semi-lágrimas. Não tem diálogo, é só a câmera naquela cena ali. Ela não precisa dizer o que é que tá doendo. Ela não precisa dizer o que foi que aconteceu. E dá pra fazer isso em 1h30, tá bom, galera? E dá pra fazer isso em 1h30. Mas a gente sente. E o ator, ele faz o diretor, na verdade, ele faz uma coisa que eu acho brilhante, que dá a ideia de início, meio e fim, mas só que não é feito no fim exatamente. É feito intercalado, que é o quê? Ele mostra o filme para elas depois. Para elas é bem experimental, né? Pelo visto, para elas assistirem um filme e ver o que elas acharam no filme. Uhum. Entendeu? É bem experimental. Isso gera momentos fantásticos, porque pós mostrar, eles fazem elas se trajarem uma última vez para um último espetáculo, mas só que agora só para nós. Entendeu? Sim. Tipo, né? É Sim. como uma homenagem a elas mesmas. É uma homenagem ao artista. Uhum. E isso, lá nos meus devaneios da vida, me lembra muito um poema que, tipo, você já viu isso no Fundamental 18.555 vezes. Se não viu no Fundamental, você viu no ensino médio, que é a autopsicografia do Fernando Pessoa. Né, que fala que o poeta ele é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E o que leem e o que escrevem na dor lida sem ter bem as duas que ele teve, mas só que eles não têm. E assim, nas calhas de roda e de gira, entregue à razão esse comboio de corda que se chama Coração. Existe uma canção que é muito girada, muito contada várias vezes no filme. A comparação que eu quero fazer com esse poema é superficial, mas eu acho que eu achei que importante, porque um poeta é aquele que finge a dor para transmitir, né, às vezes algo que nem ele mesmo sente ou sentiu. E quando a gente está falando sobre o artista, sobre o circense especificamente, ao abrir das cortinas, a dor fica no escuro que fica atrás. O holofote traz, agora transvestido em palhaço ou na personagem, uma outra pessoa, sem dor, sem rancor, sem medo, que tem que entregar o entretenimento para muitos daqueles que estão lá. Deixando de lado muitas vezes... O que tá sentindo, né? Uma das piores coisas que você pode imaginar. Eu acho que essa é a primazia do filme, é de mostrar de forma muito sensível a dupla faceta do ator, do artista, do espetáculo. De que, às vezes, gente, para grandes artes, para as grandes coisas, exige um grande sacrifício. Sacrifício por trás que às vezes poucas pessoas veem, mas que para as pessoas que fazem, são esses sacrifícios que às vezes impulsionam eles a cada vez mais quererem entregar o melhor de si, entendeu? Para que, se uma vez eles não conseguirem passar por aquilo mais, que aquela pessoa que esteja vendo não passe e se alegre naquele momento. Perfeito. Entendeu? Então... Mambembe tá em cartaz no Cinema do Dragão do Mar, aqui em Fortaleza. É isso que eu ia falar. Mambembe tá em cartaz aqui no Cinema de Fortaleza, no Dragão do Mar. Recomendo que todos vão, entendeu? Tipo assim, é uma experiência fantástica. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Recomenda o filme. Todos que tu falou, todos que eu falei, eu recomendo, entendeu? Todos são espetaculares. Tipo assim, espetaculares mesmo.
tanto visualmente, quanto na montagem, quanto no que ele se propõe a ser filme, entendeu? Porque filme bom, para mim, ele tem algo a passar. A arte é isso, gente. A arte, ela tem uma mensagem a se passar, entendeu? É aí onde cabe a memória, é ser eternizado, nem que seja num ponto final, num pingo no i. Entendeu? Speak for yourself. É isso mesmo.